Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast. Esse programa tem impactado muitas vidas, tem muito testemunho chegando aqui no canal e também no meu WhatsApp, pessoas sendo curados, ativados, batismo com o Espírito Santo. Então assista esse programa até o final, que com certeza Deus vai tocar a sua vida. Nós estamos aqui com um amigo, apóstolo Ricardo. Seja bem-vindo mais uma vez. A graça e a paz do Senhor, querido amigo. Pastor Ariston, é uma grande honra estar com vocês aqui mais uma vez, dividindo, esse espaço para que a gente possa trazer mais ensinamentos aí para você que está nos assistindo, está acompanhando aí o Podercast, esse programa, esse canal e um programa que tem trazido assuntos que têm chegado a corações mesmo, tem despertado muita gente. Eu tenho recebido mensagem de gente até do exterior. Eita, pensa. Que me procura e fala assim: rapaz, eu vi o seu vídeo a primeira vez no canal lá do Podercast, lá no podcast e tal. Eu falo, que legal. E às vezes pessoas, meus alunos também, eu recomendo para que estejam assistindo, porque o pastor Ariston tem trazido bastante gente aqui com conteúdos muito, muito preciosos e que é bom isso, né? Usado esse espaço para poder pulverizar esse conhecimento a muita gente. Isso é maravilhoso e para mim eu me sinto muito honrado de estar podendo dividir esse espaço mais uma vez contigo. Glória a Deus. É um apóstolo, um amigo meu, ele parece que vai para a Europa, porque alguém assistiu o programa Podercast, viu, gostou, foi impactado e já fez uma agenda para ir lá na Europa. E eu quero só falar para você que o apóstolo Ricardo participou 5 vezes do nosso programa. Então, eu vou deixar os 5 programas aqui embaixo na descrição, só você ir na descrição. O primeiro programa ele contou a história, como tudo começou, da unção, das curas, dos milagres. Tem programa que ele falou de cura interior. Tem programa que ele falou de prosperidade. Como ele tem muita sabedoria, ele já falou vários assuntos. Então, vai estar tudo aqui na descrição. 5 programas que ele já fez. Esse aqui é o 6º. E hoje nós vamos falar sobre o profético. Apóstolo, eu conheci o apóstolo, já participei até da escola de cura lá no Grajaú, que era longe de Ribeirão Pires. O Grajaú é longe de tudo. Grajaú é um planeta. Eu morava lá, é um planeta. Por isso que eu chamo até o pessoal da minha equipe, que eu tenho gente da minha equipe que trabalha, ou que mora lá no Grajaú. Eu falo assim, e quando eu vou apresentar eles, eu digo, mora lá no planeta Grajaú. É de tão longe que é. E aí eu conheci o apóstolo falando de curas, de milagres. Tinha um seminário de dons em ação e também escola de cura. Mas como começou o profético? Foi na mesma época? Foi antes? Foi depois? Vamos lá. Muito boa a pergunta. Bom, eu digo que é assim, o profético se manifestar na vida do ser humano é uma promessa do Senhor que vem junto com o batismo do Espírito Santo e é o desejo do Senhor, né? Mas isso aí a gente vai falar mais para frente. Mas comigo, como começou? Bom, tem aqui no programa, eu acho que foi no primeiro que eu contei o meu testemunho. E eu falo como que aconteceu o meu testemunho, como que eu conheci Jesus. E a primeira experiência que eu tive com Deus, genuína mesmo, foi quando eu cheguei na igreja, uma igreja bem pequenininha, ninguém me conhecia ali, o pastor não me conhecia. Eu nasci em São Luís do Maranhão, mas eu moro aqui em São Paulo há 24 anos. Esse ano fez 24 anos que eu moro aqui. E quando eu fui visitar aquela igreja, depois terminou a pregação, o pastor daquela igreja pega o microfone, olha para mim e fala assim, Deus está me falando a teu respeito, e ele começa a contar toda a minha história de vida, do passado. Ele deu nomes, ele deu datas, ele falou os acontecimentos. Eu fiquei impactado com aquilo e ele orou por mim, eu aceitei Jesus e ele declarou palavras sobre a minha vida, palavra profética. Quando eu saí de lá, daquela igreja, o impacto com o profético foi tão grande que eu dizia, a primeira coisa que eu perguntava assim, os questionamentos, como é que Deus fala conosco? Como é que é a voz de Deus? Será que Deus ainda fala com todo mundo assim? Um pensamento que eu tinha, eu falei, gente, e se houvesse? Não, quando falaram para mim, ele é um profeta,
E por causa disso, Deus dá a ele a habilidade de saber o que se passou no teu passado, do que está passando no presente e de profetizar acerca do teu futuro. Ele é um profeta. E quando falaram isso para mim, eu pensei assim, gente, descobrimos a solução para todos os problemas. Por que não tem um profeta em cada casa, em cada rua, em cada lugar? Porque resolveria o problema de todo mundo, né? E naquele dia foi a primeira experiência. E eu saí dali decidido a viver essa experiência com Deus. Eu falei assim, eu quero que Deus também fale comigo assim. Eu quero ser usado por Deus e quero ter um relacionamento a ponto de ouvi-lo em todos os momentos. Eu saí decidido aquilo. Só que, do momento da experiência até quando realmente acontece, ela tem um espaço de tempo, né? Então, eu saí dali decidido. O primeiro ponto foi assim, foi a decisão. Então, quando você diz assim, quando começou? Eu digo para você que começou exatamente nesse momento. No momento que eu tive a primeira experiência. E que eu decidi, eu quero que isso seja uma experiência viva diariamente comigo, em todos os dias da minha vida. Então, por causa dessa experiência, gerou uma sede, uma busca, e você começou a pedir isso a Deus. E como foi a primeira manifestação do profético? Você tendo essa experiência, a primeira experiência, você recebeu uma palavra, mas você recebendo essa própria profecia, essa visão, esse sonho, como foi a experiência? Foi visão, foi sonho, foi profecia? Vamos lá. Bom, assim, eu tive muitas experiências, e desde palavras diretamente na mente, assim como visões, assim como sonhos, assim como a sensação, o sentimento, né? A sensação, sentimento interior, aquele que chamam de testemunho interior. Teve muitas. Hoje, eu não consigo lembrar, propriamente dita, quando foi que aconteceu o primeiro. Mas o mais antigo que eu lembro, o mais antigo aconteceu num período que eu fiz um jejum de 42 dias. Foi um período muito intenso na minha vida. Só na água? Só na água. Eu fiz um jejum de 42 dias. Na verdade, a ideia era fazer um jejum de 3 dias apenas. Quando eu fui fazer o jejum, eu tive uma experiência sobrenatural. E aí eu falo mesmo assim, em sair em espírito, sabe? E eu fui para uma outra dimensão, eu vou usar esse termo. E aí eu tive uma experiência lá com o Senhor. Essa experiência que eu tive, na minha cabeça, na minha mente consciente, parecia que eu tinha passado apenas algumas horas. É como se a gente tivesse sentado aqui e batendo um papo. Mas quando eu volto, que eu fui ver, tinham se passado 3 dias. E aí, o Senhor falou para mim, você vai continuar o jejum até completar 21 dias. E eu fiz o jejum de 21 dias seguidos. Até o 7º dia, eu saía para a rua ainda. Eu tinha meus momentos de devocionais e tal, e eu saía. Mas logo eu voltava para casa. Até o 7º dia. Do 7º dia em diante, eu já não saía mais de casa. Porque se eu saísse, as pessoas que encontrassem comigo na rua, se tivesse oprimida por alguma coisa, eu via o demônio na vida delas. E elas manifestavam sem eu falar nada. Eu lembro que eu fui pagar uma conta no banco, e na hora que eu cheguei no caixa, que eu olhei para a mulher, eu vi como se tivesse uma aranha gigantesca aqui sobre essa área dela, assim, do ombro, pescoço, nuca. E quando eu olhei para ela, que eu entreguei o boleto, né, com o boleto para ela conferir, para eu poder pagar, a mulher manifestou na hora. E aí, com aquele alvoroço e tal, ela, né, começou a gritar, e aí veio o pessoal para cima, pensando até que eu tinha xingado, agredido, feito alguma coisa, né? Segurança vieram, eu falei assim, não fiz nada. Aí ela, aí começou a me xingar, gritar. E aí eu falei, em nome de Jesus, ajoelha. Aí a mulher, pá, ajoelhou lá do outro lado do balcão. E aí foi a hora que o pessoal viu que era uma experiência
espiritual. Estava acontecendo algo espiritual ali. Ok. Aí paguei a conta, saí ali do banco. Ok. Passei no mercado. Na hora que eu fui pagar a coisa que eu tinha comprado lá no caixa, a mulher do caixa manifestou também. Quando eu volto para casa, muito preocupado, eu entro ali para fazer o meu devocional, a oração, porque eu estava em jejum. E aí o Senhor falou assim: a partir de hoje você só vai sair de casa para ir ministrar o culto. Que eu pastoreava a igreja lá no planeta Grajaú. Então, e aí eu fiquei os 21 dias sem sair, né? Só saía no domingo para ministrar. Quando completou os 21 dias, falei, hoje é o dia de entregar. Na hora que eu fui entregar o jejum, o Senhor falou assim: você vai fazer por mais 21 dias. E aí eu fiz dobrado, né? Por mais 21 dias. E durante esses 42 dias foram os períodos de mais intensidade, aonde os sentidos foram abertos, aonde eu conseguia ver, e era uma coisa muito doida. Imagina você dirigindo um carro, por exemplo, eu estou falando depois do jejum, logo 2 dias depois, você vai dirigindo o carro e de repente atravessa algo na tua frente, você puxa o carro para o lado, achando que vai atropelar alguém, quando você vê, não era uma pessoa. Era uma visão, era um demônio atravessando ali. Então, isso começou a acontecer. Durante o período do jejum, eu pouco dormia, e o pouco que eu dormia, eu tinha muitas visões com pessoas. E aí eu ligava e passava, dizia: olha, o Senhor está me mostrando isso. E eram revelações muito precisas. E aí foi exatamente depois desse momento que começou realmente um mover, que eu digo, mais intenso profético. Agora, vale lembrar, gente, você que está nos assistindo aqui, vale lembrar que quando a gente fala de profético, não necessariamente a gente está falando da revelação em si. Porque as pessoas confundem muito o profeta com o revelador. Eu não estou dizendo que revelações não faz parte da função ou da manifestação do que um profeta faz. Não estou dizendo isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque você sabia que existem profetas que não revelam nada? Não revela. E não tem nenhuma revelação. Não tem um dom de revelação. Exatamente. Profetizar é uma coisa, revelação é outra diferente. Ainda que a maioria dos profetas fluem nos dois, mas são duas coisas totalmente diferentes. Então é muito comum você encontrar um profeta que nunca vai revelar na vida. Mas a palavra que ele declara, ele está trazendo à existência aquilo que não era para acontecer, mas diante da autoridade que Deus deu sobre ele e a unção que está sobre a vida dele, quando ele declara algo, aquilo passa a acontecer por causa da unção profética que está sobre a vida dele. E ele não revelou, ele simplesmente profetizou algo que aconteceria lá no futuro. Entende? Agora, a revelação, ainda que seja uma das manifestações do mover profético, ela não necessariamente quer dizer que uma pessoa que revela é um profeta de verdade. Então, eu estou trazendo aqui para vocês compreenderem algumas coisas. Então, eu lembro, por exemplo, eu fui convidado para ir ministrar numa igreja em outro estado, né? Não vou citar o nome das cidades, porque Vou criar problema. Vou criar problema. Mas isso é uma coisa legal. E aí eu passei, olha só, o pastor foi me buscar lá no aeroporto, a gente entrou e andava, eram umas 4 horas do aeroporto até a casa dele. Quando a gente chegou, ele falou assim: chegamos na cidade e tal, legal. Aí passa por cima de uma ponte. Quando passou na ponte, aliás, quando foi chegando na ponte, eu senti uma opressão muito grande. Foi chegando na ponte, senti uma opressão muito grande. Quando chegou, sabe, faltando assim uns 30, 40 metros para o carro subir a ponte, e eu olho assim e eu vejo um vulto, como uma silhueta mesmo de uma pessoa, mas negra assim, um preto, né? Muito alto, muito grande. Quando eu olhei aquilo, eu identifiquei que ali havia um principado ali, sabe? Ou uma entidade que tomava conta daquele lugar. Eu falei, aí o pastor parou o carro. Falei, para o carro. Ele parou. Eu falei, o que acontece nessa ponte aqui?
eu tô vendo algo e eu acho... E o que que acontece corriqueiramente nessa ponte? E aí o pastor falou para mim assim, apóstolo, todo mês algum jovem se suicida aqui, se joga dessa ponte. Eu falei, vamos destronar esse capeta agora daqui. Aí ele saiu, parou o carro para fora da ponte, a gente desceu e encontrou exatamente o local onde estava instituído um altar demoníaco, embaixo da ponte. Ali nós fizemos um ato profético e quebramos aquele portal espiritual que estava sobre aquele lugar. Desde esse dia, nunca mais ninguém se suicidou naquela ponte. Desde aquele dia. Entendeu? Foi feito um ato profético, foi declarado uma palavra quebrando toda a ação do inimigo sobre aquele lugar. E nunca mais. Aquela cidade ali deixou de existir suicídio ali naquele lugar, que era um ponto, e eram jovens que se suicidavam, né? Então são experiências que a gente teve no profético que começou, e isso eu tô falando, isso foi lá no comecinho, sabe? Eu tô falando de 2014. Né? 2014, a gente se conheceu, acho que 2016. Né? É que tava a escola já. Já tava a escola. Isso foi em 2014 que aconteceu isso daí. Né? Então, para você ver como o profético ele vai acontecendo na vida das pessoas. E é interessante, apóstolo. Você falou que depois desse jejum houve abriu a sua visão, ficou sensível. Mas você tem um treinamento Ninho das Águias que você fala assim, ó, quem for tem os sentidos abertos. Então é para todos? Vamos lá, muito boa pergunta. Primeiro eu vou falar a respeito da questão dos sentidos, do profeta, para depois falar do Ninho das Águias, para todo mundo compreender. Veja bem, existe um ensinamento e uma interpretação equivocada que a única evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Não é verdade? E é equivocado esse ensinamento. A promessa, o batismo no Espírito Santo é a promessa que Deus fez de derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Não é isso? O falar em línguas é de Deus, é do Espírito Santo, é uma das evidências do Espírito Santo, é para todas as pessoas, todo mundo tem que buscar pelo batismo no Espírito Santo com a evidência em línguas. Porém, ela não é a única evidência que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. E nem é a primeira. Por quê? Se o batismo no Espírito Santo é o cumprimento da promessa que Deus fez, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, em Joel, capítulo 2, vai dizer o quê? E nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os velhos terão sonhos, jovens terão visões. Terão visões. Então vou voltar. Profetizar, sonhos e visões. Outro dia eu postei no meu Instagram a respeito, falando um vídeo sobre sonhos e visões. Aí alguém foi lá e comentou assim: sonho e visão é a mesma coisa. Falei, eu sei, mas biblicamente falando, literalmente falando, a Bíblia chama sonhos de visões noturnas. Dormindo, né? E visões, quando se refere a visões, a gente está falando de visões de olhos abertos, acordado. Então, subentende-se que são duas coisas que o propósito no final vai ser o mesmo, mas são duas coisas diferentes. Então, a promessa, ele está falando de profetizar, ter visões e sonhos. Ou seja, você recebe uma revelação de algo. Então, na verdade, o batismo no Espírito Santo é o quê? O batismo no Espírito Santo é quando Deus ele coloca o selo e ativa o profético em todo ser humano. É a capacidade. A primeira coisa que você recebe do Senhor quando você é batizado no Espírito Santo é a capacidade de profetizar. É a habilidade para profetizar. É quando o Senhor devolve, ou melhor, devolve não, ele entrega para o homem novamente a autoridade que o Senhor entregou para o homem lá no início. Vamos entender aqui uma coisa. Quando Deus nos criou,
Eu gosto de usar um exemplo para... Vou conjecturar aqui para você entender. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E criou Deus homem e mulher. Adão e Eva. Gênesis 1. E disse, dominai a terra e sujeitai-a. Governe sobre ela. Ou seja, tudo que existe na terra estava sob o comando, o domínio e a autoridade do ser humano que foi criado por Deus. E Deus nos deu essa autoridade. A Bíblia diz que em Gênesis 2, Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e o tornou alma vivente. Logo depois, o homem vai lá, é persuadido por Satanás, entrega essa autoridade para Satanás. E ele perde essa autoridade de domínio sobre essa terra. A Bíblia diz que a criação espera ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Quando chega Jesus, ele diz assim, ó. E eis que vos dou poder e autoridade. Quando ele fala isso, ele está se referindo à autoridade que é entregue novamente para o homem quando o Espírito Santo vem sobre a vida do homem. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe novamente essa autoridade para profetizar. E o que é profetizar? Profetizar é falar por alguém, é declarar algo que não estava para acontecer, mas por meio da palavra e da autoridade que você carrega, aquilo passa a acontecer. É o que você vê lá no Velho Testamento, por exemplo, o profeta dizia assim, sobre a minha palavra não vai chover. Ele não falou assim, Deus mandou dizer que não vai chover. Ele não fala isso. Ele diz, sobre a minha palavra não vai cair nenhuma gota de água durante esse período. É a palavra dele. Então é a autoridade que o Senhor entrega. Então o batismo no Espírito Santo, ele é o selo, é o Senhor entregando novamente o espírito de profecia e colocando dentro do homem. Eu sempre digo que não existe uma igreja apostólica, uma igreja pastoral, uma igreja evangelística, não existe isso. Ou a igreja ela é profética ou ela não é igreja. Né? É forte isso aí, como é que não existe, a igreja tem que ser profética. Ela tem que ser profética. Ela tem que ser profética. Jesus ele ainda diz assim, ó, e serão minhas testemunhas, aqui, acolá, lá, tal, até os confins da terra. Não é o que Jesus fala? É. Olha o que ele diz, ó. Vamos lá, voltando um pouquinho. Não sai de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E aí ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. E aí ele fala, em outras palavras, conjecturando aqui para você entender, nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse continente e até o confins da terra. É isso que Jesus estava querendo dizer ali. Minhas testemunhas. O que é ser testemunha de Jesus? Todo mundo acha que ser testemunha de Jesus é você chegar e dizer assim, Jesus cura, porque eu vi ele curando. Jesus cura. Não. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Apocalipse, diz assim, mas o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Ser testemunha de Jesus é carregar o espírito de profecia. Então, quando ele diz assim, o Espírito Santo virá sobre vocês, o espírito profético estará sobre vocês, vocês passarão a ser testemunhas. A gente só é testemunha de Jesus de verdade quando o espírito profético está sobre a nossa vida. Não tem outro caminho. É bíblico isso. É o que está na Bíblia. Entende? Então, vamos lá. Agora, é certo que... Ok, pastor, mas eu fui batizado no Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, mas eu não me movo no profético. Por quê? Não tenho visão, não tenho sonho, não tenho profecia. Por quê? E até aproveitando esse gancho, pastor, as igrejas pentecostais, que é a maior igreja do Brasil ainda, pelo censo, né, juntando todas as pentecostais, é a maior. Lá tem profecia, tem revelação, mas muitas coisas na carne, assim, não julgando, né, mas
testemunho, e você não vê se mover de visões proféticas, pelo menos agora, né? Não sei no passado, né? Mas agora é muita profetada. Não sei se você já viu falar disso. Mas por que o povo não está movendo? Muito bem. Eu sempre digo que é o seguinte, a palavra de Deus, ela fala isso e é uma realidade. No dia que eu entendi isso daí, eu levei isso para minha vida. De um nível tão profundo e tão sério, que é para tudo. Não é só pro cara que é crente que eu vou dizer para você. A Bíblia diz assim, ó. Conhecereis a verdade, ela libertará. De qual é a primeira coisa que a verdade nos liberta? Da ignorância. Quando a gente aprende, a gente deixa de ser ignorante. Segunda coisa, o povo perece por falta de conhecimento. Você sofre por falta do conhecimento. O problema que você está passando hoje é porque você não tem conhecimento disso. No dia que você tiver o conhecimento, você vai ser liberto daquilo. Você só se mantém numa prisão até o dia que você descobre por que você entrou ali. No dia que você descobrir, nunca mais você cai na mesma. Se você esse lugar está todo escuro, você entra aqui e o interruptor não está as claras, você não sabe onde é que liga a luz, você vai ficar no escuro. Até o dia que alguém chega para você, não, é só você apertar o botão aqui, ó, aqui liga a luz. E aí toda vez que você entrar aqui vai ter luz para você. Então é isso. Uma outra coisa que a palavra de Deus diz assim, ó, busque o conhecimento. Invista tudo o que ganha em conhecimento. A Bíblia fala isso. Inclusive, manda a gente pagar por conhecimento. Quando eu aprendi isso, sabe o que eu faço? Quando eu preciso aprender alguma coisa, primeiro eu vou procurar no Google, né? YouTube. Para quem não sabe, YouTube é conhecimento de graça. Tem tudo lá. Eu vou procurar. Quando eu não encontro, eu vou procurar quem sabe. E quando eu encontro quem sabe, eu pergunto, quanto você quer para me ensinar? Eu ofereço para que a pessoa, eu pago a pessoa para me ensinar. Assim, eu reduzo o tempo de resultado que eu vou ter na minha vida. Então, o que acontece nos dias de hoje? A verdade é que a maioria das pessoas, elas têm preguiça de aprender. Desculpa o que eu estou falando aqui, mas é verdade. É uma realidade. Então, as pessoas acham bonito o comportamento, elas têm uma necessidade, às vezes, de aprovação, e durante uma ministração quer demonstrar espiritualidade e começa a se mover de forma errada. Outro dia, e isso acontece direto, né? Direto. Só que a palavra de Deus, ela é clara, ela manda a gente julgar, né? Manda julgar a profecia. Sim. Julga a profecia. Não vê se é de Deus ou se não é. E nem o pessoal fala assim, você não pode julgar. Né? Não pode, a Bíblia manda a gente julgar a profecia. Entende? Então, assim, sempre existiu isso, né? Desde quando surgiu o movimento pentecostal. E eu digo para você, não vai parar por aí. Vai continuar. E vai continuar por quê? Porque ainda tem gente que não busca o conhecimento e ainda se submete a esse tipo de palavra. Então, sempre que tiver gente procurando, vai ter gente para entregar coisas desastrosas. E no final das contas, quem mais é impactado com isso é o reino de Deus. É o reino de Deus. Por isso que hoje eu passei muito tempo me movendo somente em curas, libertações, milagres. E na questão da revelação, eu sempre ficava com o pé atrás. Apóstolo, então, você estava falando agora há pouco, e até depois vou preparar uma pergunta disso, que Deus te dá a palavra específica para a pessoa, uma palavra profecia, tá? E algo que eu não via muito. Uhum. Mas você ficava um pé atrás por quê? Com medo de não acontecer? Com medo de julgamento? Qual era o receio? Não. Vamos lá. Eu tenho muito temor a Deus. O senhor já viu eu ministrando em igrejas, em lugares, e quem me vê ministrando vai ver que é o seguinte. Eu vou lá, ministro milagres. O povo chega a vomitar câncer, vomitar sangue, vomitar bicho, né? Vomitar prego, vomita umas coisas. É curado. Eu já ministrar pessoas que chegou de cadeira de roda, levanta a cadeira de roda, larga a cadeira de roda lá e vai andando para casa. Surdos voltam a ouvir, cegos voltam a enxergar. Mas
você raramente vai ver, quando termina o culto, eu vou lá e chamo o pessoal para pegar depoimento, testemunho. Eu não faço isso na igreja. Eu falo assim, ó, agora vai e avisa para todo mundo que Jesus te curou e nem fala meu nome. Eu não faço isso porque eu não quero gerar idolatria. Eu tenho muito temor em relação a isso. E, por exemplo, a revelação, se mover em revelação, eu sempre tive isso desde muito cedo. Desde quando o profeta começou a se mover lá em 2014, eu comecei a receber muitas palavras de revelação muito precisa mesmo. E essa semana a gente colocou até lá na mentoria, você viu? Né, no grupo da mentoria, um vídeo. Eu fui ministrar num lugar e o Senhor me deu o nome da avó, o nome da avó, da pessoa, e até o que a pessoa estava pensando na hora, a oração que a pessoa estava fazendo. E era um problema de maldição que foi gerado lá na avó dela. E aí eu trouxe o nome. E aí todo mundo perguntou, mas por que você não faz isso todo o tempo, rapaz? E aí eu tive pessoas que chegou para mim e falou assim, cara, se você começa a ministrar dessa forma, daqui a pouco você tem multidões te seguindo. Eu falei, quem disse que eu quero isso? Não é isso que eu busco. Não é isso que eu busco. Não é isso que eu busco. E aí entra aquelas coisas. Ó, e aí quando o legal, quando a gente começa a falar da unção profética, é que ela desce, né? Que ela vem. Posso fazer uma pergunta pro senhor? Pode. Posso. O senhor tem mais proximidade com a família da sua mãe, da parte da sua mãe ou da parte do seu pai? Da minha mãe. Assim, meu pai é que eles eram primo, né? Mas de qualquer jeito, as irmãs da minha mãe, né? Eles eram primos? Eles eram primo. Entendi. Então por isso que colocaram o seu nome igual ao nome do seu pai. Igual ao do meu pai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero que o senhor me diga quem é Risalva. Risalva é minha avó por parte de pai, que já foi uns 2 anos atrás, foi pro céu. Ela faleceu? É. Como era seu relacionamento com ela? Como ela morava lá no Maranhão, foi pouco, né? Que aí ela veio morar em São Paulo, não vão dizer que foi muito íntimo igual a avó materna. Ela é maranhense? Ela é maranhense. Que legal. Imperatriz do Maranhão. Tinha como eu saber o nome dela? Não. Nunca nem falei. O senhor é maravilhoso. O que acontece? Então, mas aí que tá, você recebe essas revelações e não fala por quê? Não, eu vou falar agora. O que acontece? O Senhor, ele me mostra... Não no meu caso, tô falando nos outros, às vezes você se guarda ou nunca guardou. Não, você fala dos outros? Quando eu recebo a revelação? Você fala. Não, quando eu sempre recebo, mas eu só vou falar quando o Senhor manda. Só na hora que o Senhor fala assim, diga pra ele, e aí eu vou falar. E nem agora, desceu a unção profética, e o Senhor falou, me deu o nome. Eu nem sabia que até agora eu não sabia, se o Senhor não tivesse me falado que você tem o mesmo nome do seu pai, eu não teria sabido, não sabia, porque o Senhor nunca tinha me falado isso. E o Senhor me falou que o seu nome é o mesmo nome do seu pai, que muda é o Júnior, né? É Júnior. E aí ele me deu o nome da sua avó agora, por isso que eu perguntei quem é Risalva. Porque ele me mostra lá atrás, né? Uma família bem tradicional, rígida ao extremo, e mostra o sofrimento que ela passou. E algumas crenças que foram geradas na vida dela, que perpetuaram e vieram de geração em geração e veio refletir na sua vida hoje. Algumas situações que você vive hoje foi por causa de palavras que lançaram sobre a vida dela lá, que veio refletir aqui. Ela teve sérios problemas de pessoas fazendo feitiçaria para ela, contra ela, para que ela, às vezes por inveja, e queira ou não, isso daí perpetuou por gerações. Mas todas as vezes que o Senhor ele traz uma revelação, nunca é à toa. Deixa eu falar um negócio para você que está me assistindo. A revelação que o Senhor traz nunca é à toa. Nunca é só para dizer que sabe. Toda a revelação que vem, ela vem com a solução do problema. Dá sua mão aqui. Deus, eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito.
E diante desse lugar, Senhor, diante da tua unção profética, eu quero declarar que todos os atos, feitiçarias, macumbarias, sendo consciente ou não, que foram feitos lá atrás, há 3 gerações, que ela venha a ser tirada, quebrada, anulada, em nome de Jesus. Que a partir de hoje seja um novo tempo, uma nova vida sobre a vida do teu filho. Que a descendência dele não sofra pelo pecado cometido pelos antepassados. Que ele nunca mais coma do fruto que nem foi ele que plantou. Em nome de Jesus, pela autoridade que me é concedida, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua geração, eu abençoo, porque a palavra de Deus diz que o homem bom deixa a herança para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. E em nome de Jesus, que venha uma boa herança, que venha um tempo de prosperidade sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Eu recebo a glória. Voltar a ser arrebatado. E eu posso falar assim, é para todo mundo isso? Esse nível de revelação, de visões, para todo crente? É para todo mundo. É para todo crente. Na verdade, pastor, é assim, ó. Toda criança nasceu com os sentidos abertos. Sabia disso? Não. Pois é. Toda criança nasceu com os sentidos abertos. Sim, senhor, eu falo. Ó, o senhor está me lembrando que eu comecei um assunto e não terminei. Toda criança nasce com os sentidos abertos. E tem a ver com essa pergunta. Você começou perguntando sobre o ninho das águias, o treinamento e tal. E aí eu vim falando sobre isso. E aí você perguntou se é para todo mundo. É, para todo mundo. Veja bem. Uma das coisas que eu mais recebo, dos ataques que eu mais recebo nas mídias sociais, sabe o que é? Pronto. Treinamento de dons, escola de unção, isso não existe. Escola profética, escola de não sei o quê, e o pessoal começa a combater, bater. Sabe quando você tem uma hora que você está cheio? E aí ontem eu abri o Instagram e tava lá um pastor, entrou lá e falou besteira, comentou o meu post. Aí eu fui e comentei embaixo. Eu falei assim: qual é a dificuldade para você entender que curso, ensinamento, treinamento, estudo são palavras que têm o mesmo teor, é a mesma coisa. Eu falar, ó, entra no meu curso, vem estudar comigo, é a mesma coisa que eu estou dizendo, não é? Qual é o problema para entender isso? Aí eu perguntei, na sua igreja tem escola bíblica dominical? O que é uma escola bíblica dominical? Não é um estudo no domingo? Ou não é um curso? Geralmente as escolas bíblicas dominicais, elas seguem o quê? Um método de ensino bíblico. E é um curso. Falo, tá, qual é o problema com isso? Aí eu dei eu falei, se você não consegue identificar a diferença de uma palavra para outra, como é que você consegue ensinar o povo da sua igreja? Misericórdia. Eu oro a Deus porque o Senhor arrume outro pastor para essas ovelhas, porque você não serve. Eu falei assim, fui meio, faca na caveira. Por que eu digo isso? Porque assim, se você olhar a história, você vai ver que Ana, todo mundo conhece a história de Ana. Ana, ela estava querendo um filho e Deus queria um profeta, todo mundo conhece. Deus queria um profeta, Ana queria um filho. Ana fala para Deus, fala assim, se eu me der um filho, eu te dou um profeta. Eu devolvo ele para você treinar, para ele te servir todo o tempo. Aí a Bíblia diz que quando Ana desmamou e tal, foi entregar, leva o menino lá para Eli. O que Samuel foi fazer na casa de Eli? Aprender. Se você observar o contexto, o conceito geral, Samuel foi o pioneiro da escola profética na Bíblia. Foi através dele que outros profetas surgiram pós. Eles eram treinados, eram os profetas que andavam juntos. Começou com ele ali. Então, e ele era levado lá para quê? Não era para mostrar como é que se vestia. A comunicação, porque tem que falar assim. Não é isso. O que eles ensinavam na escola profética? Relacionamento com Deus. Relacionamento. Se você observar,
E aonde é que começa? Presta atenção nisso. Você vai entender como toda criança nasce com os sentidos abertos. A Bíblia diz que um dia chegou, tá lá Samuel, tranquilo e calmo, indo dormir. E aí ele escuta uma voz dizendo, Samuel. Aí ele vai lá onde Eli e fala assim, o senhor me chamou? Não, te chamei não. Ele volta para dormir. Samuel, o senhor me chamou? Não, vai dormir. Vai a terceira vez. O senhor me chamou? Não, já falei que não. Mas estou ouvindo você me chamar. Aí ele fala assim, como é essa voz? Toda vez que te chamarem agora, se responde assim. Fala, Senhor, pois o teu servo te escuta, te ouve. Não é? Samuel ouviu. Samuel estava com os sentidos abertos já para ouvir Deus. Só que o ouvido dele não estava treinado para isso. A Bíblia diz em Jó 33,14, diz assim, ora o homem, ou melhor, ora Deus fala com o homem 1 ou 2 vezes ao dia, porém o homem não está atento à voz de Deus. Ou seja, Deus fala conosco, mas os nossos ouvidos não são treinados para isso. Então, o que Samuel foi fazer na escola profética? O que Samuel foi fazer ali com Eli? Foi aprender a entender a movimentação do plano espiritual, de como Deus fala com o homem. Entende? Então, isso aqui é uma chave. Uma outra chave que você precisa entender é o seguinte. Por que Samuel foi atrás de Eli? Se ele ouviu uma voz e foi atrás de Eli. Porque muitas vezes Deus vai usar a voz de alguém que você tem como autoridade e referência para falar contigo. Ele vai falar contigo na voz daquele que está te ensinando. É muito comum nas nossas os meus alunos falarem assim, apóstolo, eu fui ministrar e na hora que eu estava ministrando, parece que eu ouvia a sua voz no meu ouvido dizendo, isso agora, põe a mão, isso agora, faz isso, agora ora assim. Parece que eu falei, é o Espírito Santo usando a minha voz para falar contigo, na sua cabeça. Até que vai chegar o momento, que é o momento que eu chego, que você chega no ponto de identidade, aonde Deus vai falar contigo, com a essência dele, unicamente é você e ele, e é quando você estabelece um código de comunicação entre você e Deus. É normal isso, tá? Então, assim, todas as pessoas, elas nasceram com os sentidos abertos. Só que ao longo do tempo, ela foi desaprendendo a isso. Ela foi desaprendendo. Então, é muito comum você ver uma criança dizendo assim, você pergunta, o que você está fazendo? Estou brincando com meu amiguinho. Aí você olha, não tem ninguém. E aí, sabe de uma coisa? O diabo se aproveita dessa situação. Porque se uma pessoa tem os sentidos abertos, ela não está ouvindo só Deus. Ela também vê o plano espiritual do mal. Ela também vê demônios. E aí, demônios transformados em supostos pessoas de luz, vai começar a conversar com a criança e vai persuadindo, e quando pensa que não, a criança desenvolve relacionamento com o demônio, achando que é alguém de bem, e aí cresce um adulto problemático, às vezes com esquizofrenia, desenvolve algumas patologias aí críticas. Mas a verdade é que toda pessoa, toda criança nasce. Então, quando a gente vai para o Ninho das Águias, que é um treinamento presencial, aonde a gente, por meio de algumas os momentos de oração, de impartição, de transferência e de muito ensinamento e treinamento, as pessoas elas voltam a ouvir Deus. Elas voltam a ver o plano espiritual. Elas começam a ativar as coisas. Inclusive, elas veem aonde que o sentido dela foi travado, foi bloqueado. Aonde que ela perdeu a audição espiritual? Onde que ela perdeu a visão espiritual? Porque tem um momento que você perde isso daí. Existe um momento na sua vida que isso acontece. Então, quando o inimigo ele não consegue te manipular, ele vai tentar interromper, bloquear. Ele vai tentar bloquear porque sabe que isso daí vai ser um problema lá no futuro. Entendeu? É isso. Então, para todos... E como faz para abrir?
Um é indo pro ninho das águias, mas alguém tá assistindo, fala assim, eu quero abrir minha visão, quero abrir minha audição. Porque o que nós mais encontramos na igreja é pessoas que não escutam a Deus, né? Só se vir um profeta sapateando, ele vai ouvir a Deus. Mas ouvir, assim, revisões, revelações, sonhos proféticos. Na verdade, todo mundo ouve, mas não está atento. Na verdade, todo mundo ouve. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu gosto de usar, eu acho que eu já contei esse testemunho da pamonha em um dos podcasts aqui, né? Acho que foi o primeiro, talvez. Foi o primeiro, mas vou contar de novo, que é para vocês estão me ouvindo aqui entender. Era um homem que estava, um pastor, eles estavam indo em 3 pastores, indo de São Paulo para Minas. E aí, no meio do caminho, ele deu uma vontade. Eles estavam com muita fome, né? Já estava na hora do almoço, pararam numa churrascaria e foram comer. Comeram 2 horas comendo no churrasco lá. De repente, pagaram a conta, segue viagem. E aí, um dos pastores fala assim: rapaz, que vontade de comer pamonha. Os outros olharam para ele e falaram assim: cabe? Porque ele comeu demais. Falou: cabe, e se não parar e comprar pamonha para mim, eu vou fazer vocês voltar. Resultado: indo no caminho, encontraram uma placa gigantesca no outdoor, escrito assim: pamonha. E falou: olha lá, para lá que vão comprar. Ele desce do carro e vai comprar pamonha. E quando ele tá indo, ele encontra um cara de cara feia, bem no canto, assim, na calçada. Cara feia. Ele olhou e pensou assim: cara feia pra mim é fome. Larga o cara aí, entrou lá. Na hora de comprar pamonha, ele vai, chama o cara e fala assim: você pode ver 3 pamonhas pra mim, pra viagem. Aí o cara foi lá, preparou, colocou na sacolinha, ele pagou, o cara entregou pra ele. Quando entregou, que ele pega aquela pamonha no saquinho, na mão, ele fala que o desejo de comer pamonha desapareceu. Na hora. Aí ele falou: e agora o que eu vou fazer? Se eu falar pros meus amigos que eu não tô mais com vontade de comer pamonha, eles vão brigar comigo. Então eu vou ter que despachar esse negócio aqui. Aí ele lembrou do cara lá na esquina com cara feia. Ele olhou pro cara, chegou lá com a sacolinha e falou: ó, aqui pra você. Entregou. Diz que nessa hora o cara começou a chorar. Não deu tempo mais dele falar nada. O cara começou a chorar e falou assim: eu tava aqui há 1 hora atrás, pedindo, Deus, se tu realmente existe, paga alguma coisa pra me comer. Manda alguém pra pagar alguma coisa pra me comer, porque eu tô 3 dias sem comer nada. E olha como Deus falou com aquele homem. Deus colocou fome em uma pessoa, fez a pessoa ir lá comprar e depois tirou a fome só para ele executar uma tarefa. Então Deus fala conosco por voz audível, por visões, por sensação, por sentimento, por sinais. Deus ele vai usar diversos meios e formas para falar conosco o tempo todo. E também pela palavra. O tempo todo. Porém, o que nos bloqueia? Eu costumo dizer que o que nos bloqueia, principalmente, é o conhecimento. Porque imagina um pentecostal contando essa história. Não é? Ele ia dizer assim, ele ia mudar a voz. E estava indo eu para Minas. E de repente, aparece um anjo para mim. E aí começa aquela gritaria. Aí você que está nos assistindo, Deus fala contigo e você pensa assim: não é Deus falando comigo. Porque você fica esperando Deus falar contigo como? Com aquela voz de locutor, gritando e falando e tal. E não é assim. Por exemplo, eu acabei de falar com o pastor Ariston aqui. O Senhor me trouxe a revelação até da avó dele, que lá do Maranhão. E eu começo a conversar com ele. Você não vê eu falando e fazendo. Não, foi muito simples. O Senhor me trouxe e o Senhor me mostrou. Não foi nem em voz, falando em voz. O Senhor me mostrou o nome. Por isso que eu vi o nome assim. Ó. Entendeu? Eu vi o nome escrito. Por isso que eu falei. Então é muito simples. O que a gente precisa é estar atento às formas que Deus vai falar comigo, com a gente. Por exemplo, um outro exemplo que aconteceu comigo. Um dia eu fui ministrar em um lugar e eu tava lá com a mão em cima da pessoa, orando, ministrando e tal. E aí eu comecei a sentir uns toques assim.
Aí eu olhava, pensava que era alguém que estava me tocando. E eu com a mão na cabeça da pessoa. Aí tocava, eu olhava, pensava que era alguém, continuava orando. Foram uns 5, 6 toques, assim, até que caiu a ficha. Era o Senhor dizendo assim, tira a mão, eu quero ministrar. Aí eu tirei a mão e falei, Espírito Santo, toca. Quando eu fiz assim, toca. Aí a pessoa começou a pular, porque a pessoa tinha tido um AVC. O lado direito dela tinha parado, ela não mexia. Eu estava lá orando com a mão, o Espírito Santo me tocando, falando, solta, que eu quero ministrar. Quando eu soltei, eu falei, Espírito Santo, toca. Fiz assim, a pessoa deu um pulo da cadeira e foi totalmente curada e restaurada. Mas não precisou falar comigo, não teve sentimento. Teve um toque, uma sensação de um toque, alguém tocando em mim. Então, a gente precisa estar atento ao que Deus vai falar. A forma que Deus fala o tempo inteiro. Entendeu? Glória a Deus. Ó, vai recebendo aí. Se você tiver dúvida, escreve aí no comentário a dúvida. Se você é novo no canal, escreve qual cidade onde você mora. E se não deu o like, vai dando like aí. Se não é inscrito, se inscreva. Esse programa tem impactado muitas vezes. Volta aí, porque tem 5 podcasts com o apóstolo Ricardo que vai estar aqui na descrição do vídeo. A descrição tem gente que não acha. Debaixo do vídeo você tem que clicar para ela abrir. Aí você vai encontrar 5 programas. Apóstolo, tem um pastor amigo meu, na verdade foi até meu pai na fé, ele profetizou, ele era usado na profecia, na revelação, mas ele deu uma palavra muito forte para uma pessoa e depois ele ficou com medo. Porque ele falou, meu Deus, como eu falei aquilo. Na verdade, não foi ele que falou, foi Deus falando, mas só que era algo tão forte, tipo medo assim, se não acontecer, já teve alguma palavra muito forte que você entregou e você ficou receoso daquilo? Ou nunca aconteceu? Um monte. Ó, em 2015, eu fui ministrar numa cidadezinha também, interior de São Paulo, não vou falar o nome da cidade. Era uma igreja bem pequenininha, era numa garagem. Eu estava ministrando e no meio da palavra, uma mulher lá atrás, na última parede, assim, encostada na parede, eu lembro até hoje a cena, um vestido florido, ela encostada na parede, e o Senhor, diga para ela que eu estou dando um filho este ano para ela. Eu olhei para a mulher e falei, eu falei assim, gente, dá licença, eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque Deus está mandando eu fazer algo. Falei, irmã, levante seus braços. Ela levantou o braço e falou assim, Deus está mandando dizer que esse ano ele vai te dar um filho. A irmã olhou para mim e deu uma risadinha. Tipo, mamãe. A igreja começou, glória a Deus, aleluia. Terminou o culto, aquela mulher chegou para mim e falou assim, pastor, vim falar contigo algo. Falei, pode falar. Gostei muito da sua pregação. Maravilha. Como Deus te usa. Mas o que você falou para mim ali, que Deus ia me dar um filho esse ano, é carne. Não foi Deus falando. Eu falei, por que você diz isso? Ela falou, pastor, eu tive um câncer no útero. Eu não tenho nem útero nem ovário. Tiraram meu útero e meu ovário por causa do câncer. Eu pergunto para o senhor, como o senhor ficaria depois disso? Ficaria mal. Mal, eu fiquei mal. Eu voltei para casa dirigindo e eu voltei o caminho inteiro chorando, mas eu chorava de soluçar. Eu cheguei em casa de madrugada, umas 4 horas da manhã, porque é longe. Eu nem dormi lá na cidade, de tão abalado que eu fiquei. Voltei para casa. Cheguei em casa, tomei um banho, troquei de roupa, dormi, deitei para dormir. Acordei por volta de mais 10 horas, peguei o telefone e eu desmarquei todas as agendas que estavam marcadas para mim. Todas. E o pessoal perguntava, por que você está desmarcando? Eu falei assim, estou reaprendendo a ouvir Deus falar. Por quê? Eu falei assim, porque aconteceu umas coisas aqui, eu tenho que rever, eu tenho que ficar um tempo com Deus. Eu cancelei todas as agendas. Eu tinha, tipo assim, 6 meses de agenda já programada. Eu cancelei tudo. Porque eu queria reaprender. E eu orava a Deus, eu gritava na oração, dizia, Deus, se não foi o Senhor que eu ouvi falando comigo, me ensina a ouvir o Senhor falar de novo. Me ensina, restaura o meu sentido. Aí nessa hora você pensa, você pecou, que o Espírito Santo não gosta mais de ti, sabe? É aquelas coisas na cabeça que passam na nossa mente. E eu fiquei...
3 meses depois, tô lá no computador, sobe a bandeirinha. Tururu. Olá, pastor, tudo bem? O senhor lembra de mim? Aí eu olhei a foto. Não lembro não, irmã. Aí ela falou assim, eu sou aquela irmã que o senhor profetizou que Deus ia dar um filho esse ano. Eu falei, meu Deus. Aí eu pensei na hora, o que eu respondi a essa mulher, meu Deus? A vontade que eu tinha era de puxar a tomada do computador, sabe? Me esconder debaixo da cama. A mulher... Aí eu falei, amém, irmã. Ó, me perdoa por aquele dia. Eu tô aprendendo ainda. Eu sou muito humilde para falar que tô aprendendo. E fui já, né, desconversando. Ela falou, não, pastor, espera aí que eu tenho 2 coisas para te falar. A primeira é que o meu médico tá piradão agora. Aí eu falei, por quê? Falou, porque o meu médico foi o médico que fez a cirurgia e tirou meu útero e meu ovário. Só que ele não sabe como. Mas eu tô grávida e eu tenho um útero e um ovário agora novinho. E ele tá doido lá porque ele tem certeza que ele tirou. Ele tem os exames. E agora eu tenho um útero e um ovário novo. E eu tô esperando um filho já. Tem 2 meses que eu tô esperando um filho. E aí nessa hora, meu irmão, dá vontade de sapatear. E dá vontade de sapatear. E aí Deus me diz... Aleluia. E aí, o que eu falei pra ela? Eu falei, irmã, se Deus... Não, você tem, né? Se Deus não esqueceu como é que se faz útero e ovário, foi ele que te deu um novinho. Glória a Deus. Foi em 2015. A gente tá em 2024. Olha só quanto tempo. Entende? O tamanho dessa criança que tá hoje. Então, assim, se teve situações de eu ficar com medo, teve uma centena de coisas, de vezes, assim, de eu dar uma palavra e não acontecer, sabe? Não é o medo em si que eu tenho o temor a Deus. Porque se eu fiz uma coisa de errado e a galera cair matando em cima de mim, ó, não tô nem aí. Mas não é o meu nome, é o nome de Deus que está sendo envergonhado. Aí é problema. E tem outra coisa, a Bíblia é clara em dizer que Deus fala assim, ai daquele que fala dizendo que eu mandei falar sem eu ter falado. Deus, a Bíblia fala isso. E Deus vai cobrar daquele que fala uma coisa que ele não mandou falar. Por isso que acontece muito de gente chegar com pseudo-profecias, pseudo-revelações para mim. Vou falar uma coisa que dá uma chave para vocês. Quem quer saber quando a palavra é de Deus ou não é? Uma chave. Isso aí é boa, essa chave. É. Porque, pegando esse gancho, tem pessoas feridas. Eu conheço pessoas que foi ferida porque recebeu uma palavra profética igual de uma família que, o seu pai vai viver, Deus fala isso, que vai ter isso, e aí depois morre. E vários motivos de gente ferida por falsa... Profetadas, né? Pois é, vamos lá. Agora há pouco eu falei a respeito da identidade, do código de comunicação individual entre você e Deus. Todo mundo tem isso. Algo específico. A forma que Deus fala com você não é igual à forma que ele fala comigo. É diferente. No final, o resultado vai ser o mesmo. Mas a forma como a gente se comunica é diferente. Quando eu aprendi isso, eu comecei a criar um código entre eu e Deus. Senhor, toda vez que o Senhor for falar comigo, isso tem que estar no meio da comunicação. Entre eu e o Espírito Santo. Por isso eu sei quando é ele falando e quando não é. Você acha que o diabo não fala no ouvido dos profetas? A palavra, e eu digo uma coisa para você, vou te falar uma coisa aqui que vai doer, vai mexer a galera aí. E pelo menos digita aí, aleluia. Você sabia que pelo menos 80% das pessoas que estão em cima do altar falando em nome de Deus, que Deus mandou falar, não é Deus falando? Mas 80%? 80% é um número altíssimo. Não é Deus falando. Mas é o capeta. Sabia disso? E tem Bíblia para falar. A palavra de Deus diz que o diabo chegou diante do Senhor e falou assim: eu serei espírito de mentira na boca dos teus profetas. Entendeu?
Às vezes chega o profeta, e eu tô falando do profeta de verdade, o cara que tem os sentidos abertos. Tem os sentidos abertos. Recebe uma informação do plano espiritual. Fala, a informação é genuína, mas quem deu aquela informação não foi Deus. Foi o diabo. Entendeu? Entendi, mas ó, só para deixar claro. Um homem de Deus, não aquele que está errado, pecando, adulterando. Não, ele não é. Um homem correto de Deus, de Deus, que tem temor de Deus, às vezes pode receber mensagem pensando que é de Deus. Ele pensa que é de Deus e foi um maligno. Exatamente. E pensa que foi um maligno. Exatamente. Ele é e é um homem, às vezes um homem de Deus, de oração e tal, tudo. Mas por quê? Por duas coisas. Não desenvolveu intimidade com o Senhor. Não desenvolveu intimidade profunda. Estou falando nível profundo. Segundo, não buscou pelo discernimento de espírito para identificar de onde veio. Ah, mas eu sou homem de Deus. O diabo não vem falar comigo. É mesmo? A Bíblia diz que o diabo chegou junto com os anjos diante de Deus. Deus olha e fala assim, o que você está fazendo aqui? Da onde você vem? Quem é seu nome? O que você quer? Aí ele fala, eu vim da terra e de rodear ela, tal. Deus fala assim, você viu o meu servo, Jó? Deus ainda troca uma ideia com o diabo. Então, quem é você que acha que não pode acontecer? Todo mundo passa por isso, até você aprender a desenvolver intimidade com o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Pastor, quando o Senhor desenvolve intimidade com uma pessoa a um nível profundo, uma outra pessoa pode mandar. Por exemplo, eu tenho minha esposa. Eu vou dar um exemplo aqui pra você. Eu tava aí e meu filho, a gente foi ministrar numa igreja, quando saiu da igreja, eu falei assim, filho, ele falou, bora comer, pai. Eu falei, não, nós vamos comer em casa, a mamãe tá esperando a gente pra jantar. Aí ele falou, não vou não. Aí ele, enquanto eu tava conversando com o pessoal, meu filho pegou meu celular, mandou uma mensagem pra minha esposa falando assim, amor, nós vamos jantar por aqui, tá? Que o Cristo tá com muita fome. Ele falou desse jeito. Minha esposa ouviu e rapidamente ela respondeu, tá bom, meu amor, sem problema, tchau, beijo. Passou 1 minuto, ela mandou outro áudio. Não é meu amor que tá falando, não é Ricardo que tá falando. Quem tá falando aí? Quem tá falando, tentando imitar a voz dele? Aí que eu peguei, que eu fui ver, aí a gente deu muita risada. Se você ouvisse o meu filho falando naquele áudio, a voz estava igual, ele imitou a minha voz. Mas quando chegou lá, ela percebeu que não era eu. Entende? A intimidade, ainda que o inimigo vai tentar imitar a voz do Senhor, ele não vai conseguir por causa da intimidade que foi desenvolvida. E aí, quando eu falo a respeito do código único de comunicação entre você e Deus, e entre você e o Espírito Santo, é colocar isso. Deus, toda vez que o Senhor vier falar comigo, faça isso, para não ter erro. É como uma senha secreta. Não tem erro. Aí o que acontece? Toda vez que vem uma palavra, isso, eu fico ouvindo. Aí, na hora que vem a palavra, o Espírito Santo já fala, sou eu. Não sou eu. Já vem o código de comunicação secreta entre eu e o Espírito Santo. Eu já sei quando é o Espírito Santo falando e quando não é. Já sei. E aí, o que eu faço? Já sabendo que aquela palavra que veio que não é de Deus, ou se não for de Deus, o que eu faço? Eu, como mentor e como pastor, a minha função é conduzir e ensinar as pessoas. Não é maltratar ninguém. Primeira coisa que eu faço assim. Irmão, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você seja muito sincero comigo. Isso que você está falando foi você que recebeu, você que pegou no plano espiritual, porque existe a diferença entre a informação que você pega no plano espiritual, a informação que Deus te deu e a informação que o diabo te deu. Sabia a diferença? Que existe 3 coisas diferentes? Pois é. Existem 3 coisas diferentes. A informação que você pega no plano espiritual, a informação que Deus te deu, te contou para você fazer alguma coisa,
e a informação que o diabo te dá. Aí eu pergunto para a pessoa, irmão, seja sincero, essa informação que você está me passando agora, essa palavra, foi uma informação que você pegou no plano espiritual? Foi Deus que te falou? Ou o quê? Eu espero a pessoa falar. Aí a pessoa vem e geralmente fala, não, foi Deus. Porque quando isso acontece, não é que a pessoa é ruim. Não é que a pessoa é do diabo, que a pessoa é pecadora, que a pessoa está tentando enganar. Não é, não. Ela também está se movendo inconsciente. Ou melhor, ela está se movendo inocente. Ela não sabe que ela está se movendo debaixo do poder do diabo. Quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa, pastor? O senhor já passou alguma rebelião na sua igreja? Já passei não grande, mas alguns rebeldes, né? Mas não uma rebelião de dividir pessoas. Não. Nunca passou? Não, de sair pessoas, um grupo, mas de pessoas problemáticas, às vezes sair, a família, mas... Isso aí não é rebelião, isso é só rebeldia. Existe a diferença em rebelião e rebeldia. A rebelião de dividir a igreja, de sair turma, nunca passei. Pois é. Graças a Deus. Pega os pastores e você vai ver se isso não acontece. Como é que funciona a rebelião? Uma pessoa, ela começa a se mover profeticamente, revela, dá palavra, não sei o quê, e tudo que ela está falando é verdade. Aconteceu com a vida da pessoa. Por que isso aconteceu? É o inimigo usando aquela pessoa para dizer, ó, Deus está com ela, para que ela tenha autoridade naquele lugar, para depois ela causar um racha naquela igreja e levar metade da igreja embora. É assim que funciona. E quem é que está usando aquela pessoa? É Deus? Não é. É o diabo que está falando. Tá entendendo? Mas se você for conversar com ela, ela jura que ela está sendo usada pelo Espírito Santo. Porque ela diz, não, mas é o Espírito Santo que está me falando. É verdade, é o Espírito Santo. Nem ela sabe que ela está debaixo de influência de demônios. Ela não sabe. Tá entendendo o que eu estou falando? Então é muito sério. Então, quando você estiver no teu período de oração, comece a estabelecer uma comunicação individual com o Senhor. Dizer, Senhor, um código secreto, seja lá o que for, coloca alguma coisa, uma cosquinha no nariz. E aí toda vez vai acontecer isso. Você já recebeu uma palavra de alguém falando assim, ó, Deus está me dizendo... Não vou falar isso. Não, pode falar. Não, já o senhor falou assim, silêncio. Isso aí fica para um próximo momento. Mas eu vou falar de uma experiência minha. Fica à vontade. Que tem a ver com esse assunto. Nós estávamos num culto, eu preguei, foi uma benção. Tinha um rapaz que deu a saudação e eu estava para viajar para o Pernambuco fazer a obra lá. Eu não lembro se era passeio, eu acho que era fazer a obra. Aí ele... Pastor, acabou o culto, vem cá. Chamou eu e minha esposa na época. E aí profetizou. E aí uma das coisas que eu lembro que falando assim, ó, você antes da viagem vai passar por um vento. E aí naquele negócio me incomodou. Não por passar por vento, por problema não, que Deus já falou às vezes me avisando de alerta. Mas eu senti que aquilo não era de Deus. Aí eu não repreendi, nem falei nada com ele. Quando eu cheguei em casa, estava na casa da minha cunhada, eu chamei minha esposa, ó, vamos repreender essa palavra. Aí nós repreendemos, rejeitamos a palavra, que eu senti que não era de Deus e não foi de Deus. Que fosse de Deus eu repreendendo ou não, ia acontecer. Tanto que não aconteceu nada e foi uma bênção. Eu não fiz nada com a pessoa, mas também não aceitei porque eu senti que não vinha de Deus. Quando a pessoa falou para o senhor que vinha um vento, ela fez o que depois que ela falou? Não, só falou? Só avisou que... Exatamente o que eu falei agora há pouco. Deus não traz uma revelação por acaso, para dizer que está revelando. Não existe isso. Tem revelações, apóstolo, que a pessoa, eu já peguei pessoas que falam assim, ó, pastor, olha por mim que fulano revelou que eu estou debaixo de uma feitiçaria. E eu falei, ele orou por você? Ele não orou para quebrar a feitiçaria? Não existe isso. Quando Deus ele traz uma revelação, ele quer fazer algo. Ele quer. Existem coisas que precisam acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. 2018, eu tenho uma pregação. Eu falo no meio da pregação, eu falei assim, eu vejo... Olha o que eu falei. Eu vejo uma nuvem vermelha vindo sobre o mundo. Algo terrível vai acontecer. E eu tenho pregações falando, guardem dinheiro. Virá tempos difíceis, econômicos. Deus vai sacudir a videira.
Fruto podre vai cair, folha seca vai cair, galho seco vai cair. Eu tenho uma pregação falando isso. 2018. 2019, mesma coisa. O que aconteceu em 2020? Veio a pandemia. Arrebentou com meio mundo de gente, né? E aí, só que a pregação que vinha, que eu trazia, que o Senhor me trazia aquela revelação de tudo que ia acontecer desde 2018, final de 2018 a 2019, e eu vim trazendo, vim falando, era o quê? Era assim, o Senhor falando assim, agora é que o Senhor vai ver a diferença entre aquele que é fiel e aquele que não é. Porque eu vou dizer uma coisa para você, nunca teve tanta gente desviando da presença de Deus como foi na pandemia. Hoje tem igreja que não voltou. Tem igreja que não voltou. Mesmo tamanho. Tem gente que, membro que foi, nunca mais voltou, não conseguiu mais. Entende? E por quê? Na verdade, estavam dentro da igreja de enfeite. Enfeite, não estava. Então o Senhor trouxe uma palavra. E a palavra era assim, ó. Se consertem. É hora de ter fidelidade. Porque aquele que estiver debaixo da proteção do Senhor não vai ser afetado. Não vai ser. Não estou dizendo, não vai morrer. Não. Primeiro que Deus não matou ninguém. Sabia que Deus não matou ninguém? É. Você sabia? Vamos dizer que o vírus é do diabo. Não é isso, não. É porque, assim, foi Deus que criou a vida. Então, Deus dá a vida, Ele tira. Ele tira a vida, Ele não mata. A vida é dele, Ele dá, Ele tira. Simples, Ele não mata. Quem mata é aquele que não criou a vida e quer tirar. Aí sim. Entendeu? Então Deus não tirou, não matou ninguém. Ele tirou as pessoas. Olha que coisa, falar em pandemia, olha que coisa doida isso aqui. Acho que eu contei isso aqui pra você. No período da pandemia eu recebi, no mesmo dia, duas mensagens. Era um pastor pedindo oração pela esposa, que a esposa tinha entrado em coma, foi entubada. E a outra era uma pastora pedindo oração pelo pai, porque o pai tinha sido entubado no mesmo dia. Eu fui orar. Quando eu terminei a oração, eu chamei os dois para conversar. Para ele, eu falei assim, sua esposa vai voltar. O Senhor me falou que ela vai voltar. Uma semana ela estava de volta. Uma semana depois eu falei, ela estava de volta. E para ela, eu peguei e falei assim, você está preparada? Arruma a casa. O seu pai não volta. O Senhor vai levar ele. Foi 2 dias depois, veio a notícia que o pai dela tinha falecido. Não tinha resistido. Entendeu? Foi uma palavra muito direta. Então, assim, tudo são experiências que a gente vai tendo no dia a dia. Aí você pensa, beleza, e você não orou por isso? Quando eu estava orando, o Senhor me deixou claro. Ela vai voltar porque ela ainda tem uma missão a cumprir aqui. Ainda não acabou a missão dela. Ele não vai voltar porque ele já cumpriu a missão dele. Ele já cumpriu o que ele tinha de cumprir agora. E eu estou levando ele. Estou recolhendo. Tanto é que quando veio lá os exames, ele não tinha mais Covid. Parou o coração. Quando a pessoa é levada, simplesmente o coração para de bater. Acabou. Entendeu? É isso? Glória a Deus. Eu estava lembrando do Kenneth Hagin. Você já leu o livro dele? Todos. Então, eu já li todos também. E eu achava impressionante num dos livros dele que ele disse que fluía, que ele também era um profeta, né? Mestre, profeta. E fluía muito na palavra de conhecimento. Às vezes ele falava para a mulher, fulano vai ligar para nós aí, vai falar esse problema. Ele já sabia muitas vezes o problema antes de acontecer. E você falou, eu até ficava admirando, eu quero isso. Que já ia ser um alívio. Você, como profeta de Deus e tem essa sensibilidade, visões, revelações, Deus avisa, né? Tem a impressão que o profeta já sabe tudo. Deus sabe tudo que acontece, Deus avisa as coisas antes de acontecer? Às vezes sim. Às vezes sim. Mas, na verdade, funciona assim, gente. A movimentação é profética pela revelação. É para você entender. Às vezes as pessoas pensam assim, o profeta já vem
um livro, já um histórico, tudo detalhado do que é, né? Não é assim, não. É como um quebra-cabeça. Você viu que eu fiz uma pergunta pro pastor Ariston, eu perguntei assim, ó. Você é mais próximo da família do pai ou da mãe? Você sabe por que eu perguntei isso? Porque não estava claro para mim. Para mim, estava muito próximo das duas famílias. Aí que ele fala assim, meu pai é primo da minha mãe. Eu falei, agora ficou claro para mim. E aí eu falei, então por isso que colocaram o seu nome, o nome do seu pai. O nome do seu pai é em você. Né? Ok. Quando eu falei o nome do pai, veio o nome da avó. Veio a segunda parte. Quando eu falei o nome da sua avó, veio o acontecimento. E aí, por aí vai. Então, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo uma vez. Pra você entender. Em 2015, o senhor falou para mim assim, ó, pode sair do serviço. Eu trabalhava por Roberto Justus na época. O senhor falou para mim, pode sair do serviço. Você vai trabalhar, você vai ficar em casa, recluso comigo. Falei, ok. Não foi 2015, foi 2014. Foi quando eu fiz o jejum de 42 dias. Falei, ok. Aí fiquei em casa. Aí fiz o jejum e tal. Depois, chegou um dia, aí o senhor falou para mim assim, você coloca o seu currículo no site novamente. Aí eu fui lá, entrei lá, aí eu falei para minha esposa, amor, Deus quer que eu volte a trabalhar. Aí minha esposa até falou, glória a Deus. Aí eu fui lá, coloquei meu currículo na internet. Eu terminei de colocar, chegou uma chamada. Uma entrevista. Aqui e tal, assim, assim, valor tanto. Eu ia dizendo sim. Aí o Espírito Santo falou não. Eu falei, não. Quero não, obrigado. Daqui a pouco veio outra chamada, telefone, me ligaram, falou assim, você vai trabalhar em tal lugar, o valor é tanto, você quer? Aí eu pensei comigo, era maior do que o primeiro, pensei comigo, por isso que o Espírito Santo não deixou eu ir naquele, esse aqui é maior. Falei, quero. Eu ia dizendo quero, o Espírito Santo falou assim, não. Eu falei, não quero não. Passou um tempinho, outra chamada. Quando eu atendi a outra chamada, era lá pro lado que o senhor mora lá. O ABC. É bem mais pra lá. Eu esqueci o nome da cidadezinha, que era uma fábrica. E aí o salário era menor, mais longe. E aí eu ia dizendo não. O Espírito Santo falou, é nesse. Eu falei, salário menor do que o primeiro e muito mais longe. Falei, meu Deus. Aí ele falou, é esse. Falei, tá, eu vou na entrevista. Onde é a entrevista? A entrevista era em Osasco. Fui pra Osasco pra entrevista. Fiz a entrevista, tá, o cara gostou de mim, aí fui falar com o dono da fábrica. O dono da fábrica falou, tô indo pra lá, vamos comigo que eu vou te apresentar pro gerente. Se ele vai olhar você, se ele gostou, aí ele já vai te contratar. Falei, beleza. Entrei no carro dele e fomos pra entrevista. Pastor, não é o que eu entrei no carro dele. Eu olho pra ele assim, e aí começa a informação. E a informação dizia assim, diga pra ele que ele está com um problema sério em casa. Eu falei, quem que não tá com um problema sério em casa? E aí você fica, Espírito Santo, manda mais, manda mais. Não, só diga isso. Aí eu olhei pra ele e falei assim, vou falar um negócio pro senhor aqui, pro dono da empresa, dentro do carro dele. Falei, vou falar um negócio pro senhor aqui, se não tiver nada a ver, deleta. Ele falou, tá bom. O senhor tá com um problema muito sério em casa. Aí ele olhou pra mim, entendi não. Quando eu falei isso, veio a segunda. Problema de saúde com o pai dele. Ele é um problema de saúde com o seu pai. Aí ele parou, aí ele já abriu o olhão assim pra mim. Fala mais. Aí o Espírito Santo falou, o pai dele discutiu com o vizinho e desde esse dia nunca mais foi o mesmo. Eu falei, seu pai discutiu com o vizinho e desde esse dia nunca mais foi o mesmo. Ele já procurou tudo que é médico, já fez exame, não dá nada. Mas ele fica sempre lento. Raciocínio lento.
E eu falei, ele, é isso mesmo. Aí nessa hora ele já tava chorando já. Ele falou, mas como é que você sabe disso? Aí na hora Deus me falou. Dá vontade de dar aquele grito. Falei, eu não te conheço, mas Deus, o Deus que eu sirvo te conhece. E ele mandou eu aqui, não foi para fazer uma entrevista. Ele mandou eu vir aqui para orar pelo seu pai. Aí que ele despencou chorar, que ele falou assim, você nem me conhece, você vai na minha casa orar. Eu falei, vou orar pelo seu pai. Fui na casa dele orar pelo pai dele, orei pelo pai, orei pela mãe, orei pela família toda. Era uma família de italianos. O pai dele foi curado na hora, foi milagre instantâneo. E ganhei a família toda para Jesus. Entende? Então, a informação ela começa vindo assim, ó, é como um quebra-cabeça, é um pedaço de cada. É um pedaço para cada. É totalmente possível que você que está nos assistindo e precisa aprender uma coisa. É totalmente aceitável e possível que um profeta, quando ele está recebendo uma revelação e ele passe, a revelação seja genuína, mas a exposição seja equivocada. Não porque Deus mostrou errado, mas porque o profeta colocou a interpretação dele e passou de forma errada. Quer ver um exemplo? Isso é bíblico até. Ágabo. Você vê a história de Ágabo? Ágabo pega a cinta, se amarra e fica numa posição dizendo assim, o dono dessa cinta será levado preso dessa forma. Não é o que ele fala? Paulo foi levado cativo, mas não foi daquele jeito. Não é? A revelação foi genuína, mas a exposição dela não foi. Uma vez, isso há muito tempo também, bem no início, eu fui fazer uma visita num lugar com minha esposa, e aí na hora que eu fui orar pela mulher, eu vi 2 alianças e uma delas quebrada. O que eu pensei? O marido dela traiu ela. Eu não falei nada, fiquei quieto. Não vou entrar nesse assunto, porque não são minhas ovelhas, eu não vou me meter no assunto dos outros. Uma semana depois, aí eu falei só para minha esposa. Uma semana depois, minha esposa olhou e falou assim, amor, tô sabendo um negócio aqui. Aquela revelação que você teve foi genuína, mas a interpretação dela não foi, não. Eu falei, por quê? Realmente teve uma traição naquele casamento. Mas não foi ele que traiu a esposa. Foi ela que traiu o esposo. E ela engravidou na traição do cara. Olha só que doido. Aí eu falei, meu Deus. Na hora que eu falei, meu Deus. O Espírito Santo falou comigo assim, agora volta lá e vai orar por aquele casal. Aí eu tive que sair de casa naquela hora. Fui lá na casa deles e fui orar por eles. Sabe o que aconteceu? O esposo perdoou a esposa e assumiu o filho. Registrou o filho como sendo filho dele. E estão casados até hoje. Então, quando Deus traz uma revelação, ele quer resolver o problema. Glória a Deus, é forte, hein, irmãos? É forte. Vai curtindo aí e compartilhem. Quantos profetas, como o apóstolo falou, o problema é falta de conhecimento. Precisa ter esse conhecimento que está sendo falado aqui. Nós estamos aqui gravando no final de outubro, falta 2 meses, praticamente entrando em novembro. E estamos... Não, hoje é novembro já. Hoje é novembro, hoje é dia 1º. Né? Eu estou atrasado. 1º de novembro, 2 meses para acabar um ano e 2025 está aí. Você tem tido alguma revelação? Porque muitos, eu pergunto isso quase para todos os convidados. Tem promessa que vai ter um avivamento no Brasil, que o Brasil vai ser o último avivamento no Brasil, tá? E parece que tem algumas igrejas assim, mas não estou vendo esse avivamento todo que é prometido. Deus te revela algo sobre isso? Confirma? Vou falar uma coisa para você que há 5 anos atrás Deus falou algo comigo muito... Foi uma visão que eu tive. Era assim, ó. Era uma bola, sabe bola de boliche? Tipo assim, ó. Tipo essas bolas aqui, acho que não dá pra ver, né? Vem aqui em cima do meu teto, não dá pra ver. Tem uma de iluminação. Mas eram bolas bem grandes, assim. Parecia um globo terrestre.
bem grandão. E ela tava bem num local assim. E aí embaixo, assim, ó, tinha umas bolinhas, tipo bolinha de gude. Aí aquela bolona, ela vinha e batia aqui. Pá! Nessa bolinha, essa bolinha ia lá pra cima. E ficava. Aí era outra bola, assim, outra, pá! E aí jogava a bolinha lá pra cima. E aí eu ficava olhando aquilo e eu não... Sabe, é uma coisa que não tem nada com nada. Não quer dizer nada. Mas, aprenda uma coisa. Quando você recebe um sonho profético, você vai saber que é profético. Não tem como não saber. E a revelação vem. E aí Deus me falou o seguinte. Que ele ia começar a mexer aqui no Brasil, na igreja. E que muitos grandes ministérios iriam cair para que os pequenos ministérios crescessem. Entende? Deixa eu falar uma coisa para você. Nunca esteve tão mais próximo desse avivamento acontecer. Está cada dia mais próximo. E eu vou dizer por quê. Se você ler, eu vou abrir aqui Joel capítulo 2. Tem que entender uma coisa. Em Joel capítulo 2, ele vai dizer o seguinte. Vou abrir aqui. Todo mundo conhece o texto, nos últimos dias, mas ninguém presta para ler de verdade o que aconteceu. O povo de Deus estava sofrendo. O povo de Deus estava um cenário crítico, um cenário político destruído, um cenário economicamente destruído, social acabado, estava tudo no pior. No pior. Aí vem a primeira ordem do Senhor, através do profeta, chamando o povo para que eles se levantem em oração. Quando eles se levantaram em oração, aí vem a palavra dizendo assim, e aí sim, nos últimos dias, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, existe um contexto aqui. Era um cenário crítico, o povo clama pela misericórdia do Senhor e o Senhor vem e restaura. Isso é avivamento. A gente sabe que o cenário político do Brasil está cada dia assim indo de ladeira abaixo. Nunca se teve um período politicamente mais atribulado do que nós estamos tendo agora. A treta entre os três poderes. A corrupção em cima. No judiciário, o que é a vítima, é o juiz, é o que prende, é o que faz tudo. A corrupção, as tantas. Ninguém faz nada. A cada dia que passa, uma nova narrativa que vai contra todo e qualquer princípio bíblico. Pode observar. Se alguma autoridade do Brasil dá um espirro, o dólar dispara. Você viu, a gente estava conversando, eu estava lá no Paraguai. Da outra vez que eu fui, você tinha até falado comigo sobre equipamentos. Quando eu cheguei lá, o dólar estava a 5,85. Eu volto, o dólar chegou a 5,40. Dessa vez que eu fui agora, eu cheguei lá, estava 5,85 de novo, por causa de uma palavra do presidente. Qualquer coisa, o cenário econômico do Brasil está terrível. A segurança está cada dia piorando a situação. Ou seja, quanto mais crítico ficar o cenário do nosso país, mais próximo do avivamento nós estamos. Mas ainda falta um pouquinho. Só que nós estamos mais próximos. Porém, a palavra que eu recebi foi que o Senhor ia mexer no sistema religioso do Brasil. Por isso que a gente está vendo a queda de muita gente influente no meio evangélico. A cada dia que passa, pode ver que está surgindo um novo escândalo.
E a gente pensa assim, está afetando o evangelho. Óbvio, porque quem está fora começa a pensar o quê? Eu vou para a igreja achando que vou ter algo de bom, e olha o que os caras estão fazendo. E é Deus, porque Deus não vai deixar o altar dele escarnecer. Não tem como haver avivamento com o altar manchado do jeito que está. E por incrível que pareça, escuta o que eu estou falando, o avivamento virá, mas das pequenas congregações, das pequenas igrejas, das pequenas células, dos pequenos grupos. Não vai ser de igrejona com grandes estruturas. Deus vai mexer todas elas. E vou dizer, aonde tiver altar corrompido, Deus vai tocar. Deus vai arrancar. E isso é certo. Recebi essa palavra e começou a acontecer isso desde o ano passado para cá. Pode ver o que está acontecendo. Entende? Então se preparem. O avivamento está próximo. Mas para isso, Deus está mexendo muito no cenário que nós vivemos hoje. É forte, hein, apóstolo? Então, os grandes vai cair, mas é uma purificação, então. Exatamente. Purificação de Deus. E eu posso receber isso de transferência? Igual o apóstolo tem visões, tem arrebatamento. Aí o apóstolo orar por mim, ou quem tem a unção profética, é transferido? Sim, vamos lá. Ela é ativada, sim, por oração, por transferência. Deixa eu falar uma coisa. O Ninho das Águias, ele é o que nós estávamos falando lá, o presencial. Ele é um evento que você não só recebe, você aprende a usar. Entende? É a mesma coisa, por exemplo, o senhor tem carro? Tô sem agora. Por Tá sem, mas você sabe dirigir. Sei. Sabe? O senhor aprendeu a dirigir quantos anos? 20 e pouco. 20 e pouco. Agora eu tô... Beleza, se ganhasse um carro com 16 anos, você ia conseguir dirigir? Não. Mesmo que ganhasse o carro. Eu conheci uma pessoa esses dias que ela ganhou um Fusca em 77. Ganhou o Fusca em 77. O Fusca tá lá na garagem dela até hoje. Eita. Do jeito que ela ganhou, ela pôs lá. E nunca mais tirou. E ela lava, cuida. Tá a coisa mais linda. Os pneus já tá murcho, mas tá a coisa mais linda, que ela sempre limpa e tal. O Fusca. Mas tá lá. Nunca usou. Porque não sabe dirigir. Entendeu? Então, assim, mais importante do que ter é saber usar o que recebeu. É o que tem. Então, o Ninho das Águias, além dele te dar essa possibilidade de ativar os sentidos proféticos, eu estou falando de todos os sentidos proféticos, visão, audição, olfato, paladar, tato, o sentimento interior, sabe? Tudo. Te dá a possibilidade de usufruir do que tem. Por exemplo, vou dar uma chave aqui que nem na minha aula tem, mas eu vou liberar para vocês. Amém. O senhor já sonhou voando? Aqui já. Já? Já. Você sabia que sonhar voando, você não está sonhando, mas você realmente saiu em espírito? Um arrebatamento. É um arrebatamento de verdade em espírito. Só que as pessoas não sabem o que fazer com isso. Faz o quê? Elas não sabem o que fazer. Ela acha que está sonhando e continua. Está tudo certo. Mas não é um arrebatamento de espírito. E nesse momento é o momento que você tem, onde você consegue adquirir maior conhecimento. É quando você está no plano espiritual. Porque no plano espiritual tem todas as informações. Sabe o que é informação do plano espiritual? Vou dar um exemplo. Há quanto tempo faz que Jesus veio a esse mundo, foi crucificado, morreu e ressuscitou? Todo mundo vai dizer, 2024 anos atrás. Não. A Bíblia diz que ele foi morto, ele foi crucificado, morto e ressuscitou antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do mundo ser mundo, já havia acontecido. Só que fisicamente, não. Mas isso já estava a informação no plano espiritual. Entendeu? Então, o que acontece? Se a informação está lá e eu estou em espírito, eu sou abastecido dessa informação que está lá. Por isso o pessoal pergunta, cara, da onde vem tanto conhecimento? Como é que você sabe tanta coisa? Simples. No espírito. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor diz assim que ele busca adoradores que o adorem em espírito e em... Porque no espírito não tem como agir em mentira. Ou é ou não é. Entende? Então, as pessoas elas não sabem o que fazer.
Então, por exemplo, no Ninho das Águias, uma das primeiras coisas que é muito comum acontecer quando teus sentidos destravam, quando os sentidos são ativados, sabe o que é? É o sair em espírito, exatamente no evento. Na hora do evento acontece isso. As pessoas pegam informações do passado. Pessoas que nunca tiveram a experiência, têm essa experiência? Tem essa experiência. Por exemplo, chegou uma pessoa lá, um rapaz. Olha que doido isso. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Chegou um cara lá que na hora da ministração, ele começou a suar muito, assim, suar. E o ar-condicionado estava no gelo polar. Ele começou a suar tanto que ele pingava de suor. E aí teve 3 momentos que ele parou de respirar. Parou de respirar. A equipe ficou desesperada, pensou assim, morreu. Não, calma. Ministramos, ele voltou. Parou de respirar, ministramos, voltou. Aí quando termina, aí a gente vai fazer o que nós chamamos de debrief de sentimento. O que foi que aconteceu contigo? A gente quer saber a experiência de cada um. Aí ele foi falar a experiência que ele teve. Ele viu o momento que a mãe dele tentou abortar ele. Só que era uma informação que não tinha. Ele pegou o celular na hora, ligou para a mãe e a mãe confirmou que tentou abortar ele 3 vezes. Ele não sabia disso. Ele não sabia disso. Mas isso é que estava registrado, sabe aonde? Na alma dele. E era isso que estava impedindo com que ele evoluísse, com que ele prosperasse, com que ele crescesse na vida. Entendeu? Outro caso. Uma pessoa que ela tinha uma responsabilidade enorme. Assim, a vida era muito travada, ela sempre se sentia cansada. Quando foi ver, ela pegou uma informação que ninguém sabia. A mãe dela a mãe dela abortou um filho que era antes e colocou toda a carga de responsabilidade depois no filho seguinte. Mas não tinha como ela saber disso. Só que no espírito ela pega essa informação lá de trás, lá do passado, do que estava pendente. Entendeu? Quando a Bíblia diz que o Senhor nos conhecia antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, isso quer dizer que as informações, o que Deus preparou para a gente já está antes de nós sermos criados, onde sermos formados na barriga. Isso dá uma abertura mais ainda, sabe para quê? Para você realmente identificar qual é o teu propósito de vida e a sua missão nessa terra. Porque eu digo uma coisa para você, tem muita gente sendo o que dá para ser e não o que nasceu para ser. Então, quando os teus sentidos são abertos em um evento como esse, a nossa ideia, a primeira coisa que eu quero que aconteça contigo quando teus sentidos abrirem, é que você pegue a tua missão e o teu propósito de vida diretamente na mão de Deus. E Ele vai falar para você, Pastor Ariston, eu criei você e eu te enviei para essa terra para você fazer isso. Então você volta do plano espiritual com toda essa informação, sabendo o que vai fazer. Agora você não fica penando. Entende? Você é mais assertivo a partir de agora quando você vai fazer alguma coisa. Consegue compreender isso? Então, é possível sim a transferência? É. A primeira vez que os meus sentidos visuais, os visuais abriram, eu estava com... Eu vou explicar para você como é que aconteceu. Eu fui com um pastor, amigo meu, a gente foi fazer uma visita para um rapaz que estava com H1N1. Lembra da época que teve um surto de H1N1? Nós fomos no hospital e ele estava cheio de ouro. Pulseira de ouro, anel de ouro, um monte de ouro. E a gente conversando, aí esse pastor foi lá, arrancou os anel tudo dele, do dedo. Tirou os anel do dedo assim, ó. E pôs na minha mão. E aí falou assim, fecha a mão. Eu fechei a mão. Aí ele falou, Ricardo, fecha os olhos. Eu fechei. Ele pôs a mão na minha cabeça e falou assim, Deus,
abre os olhos dele e mostra para ele. Mostra para ele. Aí, na hora, eu vi uma pessoa deitada numa poça de sangue. Havia aquele ouro, o ouro que foi feito aquele negócio ali, era fruto de um roubo. Entende? Abriu. Eu fiquei em pânico naquele dia. Aí, desde aquele dia, começou O os pastor visuais. tinha um dom? Hã? Tinha um dom, ele já tinha visto. Ele não tinha isso. Ele nunca tinha visto. E ele fala pra mim, rapaz, eu ministrei você, mas eu nunca tive isso na minha vida. Eu nunca vi nada, eu não vejo nada. E você vê. E ele não sabe como. E eu falo pra ele, eu falei, na verdade, se você ministrou na minha vida, é porque você tem. Agora, se você não usa, é problema seu. Então, ele tem, mas porque falta conhecimento. Porque falta aprender a usar. E quando ele liberou sobre a minha vida, eu já focava em ter isso. Entende? Gente, é uma coisa assim, quando a gente fala de sede e fome, é um adjetivo que usaram para a fé, para desenhar a fé. Mas quando você quer muito algo de Deus, todas as células do teu corpo têm que vibrar por isso. Todas. Então não existe nada que vai impedir de você alcançar aquilo. E Deus vai contribuir para que isso aconteça. A palavra de Deus diz assim, ó, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que se movem segundo o seu propósito. Né? Então, se o meu propósito é me movimentar como profeta nessa terra, tudo que eu vou fazer, o meu foco vai estar nisso. Eu quero viver todos os níveis proféticos. Todas as minhas células, as minhas moléculas vão vibrar por isso. Então, nada vai impedir. É por isso que eu digo, quando chega alguém e vai, eu vou fazer, não sei o quê. Não faz por quê? Eu não tenho dinheiro. Eu falei, não faz mesmo, não. Porque o seu problema não é dinheiro. O problema é que você não quer. Você não quer, porque no dia que você quiser, dinheiro não vai ser o impedimento. Pastor, quantas viagens o senhor fez para ministrar a obra de Deus? O senhor fez para ministrar a obra de Deus que o senhor teve que pagar para ir? Muitas. Muitas, né? Muitas. Exatamente. O apóstolo que já viajou. Se for contar, eu já paguei mais para viajar, né? Eu pagando do que alguém pagando para mim. Um monte. Então as pessoas acham assim, eu preciso do dinheiro, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Deus vai mandar você ir num monte de lugar que você vai ter que pagar. Se você colocar isso daí, dizendo assim, não tem dinheiro, então fica tranquilo, Deus não vai contar com você. Porque no dia que você, não, eu quero, não sei como, mas eu vou dar um jeito disso acontecer. Sabe o que vai acontecer? O dinheiro vai chegar até você. Simples. Eu estava ontem conversando com uma pessoa da minha equipe. E a minha equipe já é treinada a respeito disso. Nada. Minha equipe pessoal não é recurso financeiro que impede eles de fazer alguma coisa. Aí tem uma pessoa da minha equipe que ontem, aí a gente estava conversando, ela mandou um testemunho lá no grupo falando assim, o que aconteceu comigo? Minha casa deu um problema lá, deu um vazamento, eu tinha que trocar o telhado. Peguei uns... Vou chamar o cara para vir aqui. Não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. Chamou o cara lá para dar o orçamento. E o cara já tinha que fazer, porque ia chover, ia dar problema. Ele tinha que arrumar o negócio lá. E ela não tinha um centavo. E ela chamou. Mas eu vou colocar minha fé em ação. Chamou. O cara foi lá, subiu, olhou. Desceu de lá e falou, vai ser tanto para fazer. Aí, quando falou, vai ser tanto, o celular vibra, quando ela olhou lá, tinha caído um valor na conta dela, alguém dando um valor para ela, e deu, ela falou assim, não, pode ir lá comprar. Aí depois ela foi falar, aposto, foi incrível isso. Aí eu falei, pois é. Aí ela tinha que ir trocar os móveis da casa dela, foi fazer uma visita logo depois, a mulher lá do apartamento que ela foi visitar, todos os móveis planejados do apartamento, falou assim, eu vou trocar tudo. E tá tudo novo, mas eu vou trocar, colocar outra decoração. Se você quiser, pode ficar. Eu aposto, eu ganhei até os móveis para minha casa. Entendeu? Então, assim, quando você entende isso, tudo, as tuas moléculas, ela tem que vibrar por isso. E quando isso acontece, você tá jogando do lado de Deus.
Então Deus vai fazer acontecer, tá? Então, assim, pode ser por transferência? Claro que pode. Mas não basta só isso. Não é só isso. Tem que aprender. Aprender como usar. Se você observar, você vai ver. Todo mundo fala da transferência de Moisés sobre Josué. Sobre Eliseu, Elias sobre Eliseu. E por aí vai. Mas as pessoas deixam de observar que não foi só a transferência que aconteceu. Eles caminharam com eles para poder receber. Não basta receber só a impartição, tem que receber o conhecimento. Paulo recebeu a impartição de Ananias, mas Paulo foi lá para a igreja e ficou lá quanto tempo aprendendo para depois ser enviado. O pessoal acha que, cronologicamente, Paulo recebeu a oração lá de Ananias e no outro dia já estava ministrando milagres. Não foi assim, não. Não foi assim. Então, pode ser por impartição, sim, mas precisa aprender também. Precisa. Eu até falei um dia desse, apóstolo, que nós estamos também no treinamento profético. No básico, né? Não estamos... E a pessoa tem um conhecimento, mas, vamos dizer, a pessoa recebe o dom, mas tem que saber como usar. Isso que o apóstolo está falando. E quando vai ser o próximo ninho das águias? Uma coisa que eu quero agora, e Deus já tem promessa, já falou em profecia e já mostrou algumas coisas, eu quero ser arrebatado. Quando vai ser o próximo ninho das águias? Bom, o próximo Ninho das Águias agora vai ser só em 2025, né? Nós já tivemos 2 esse ano, né? 2025 nós vamos ter o Impact Revolution, vai ser em fevereiro que nós vamos ter. Fevereiro, Impact Revolution, né? Ele é um evento muito poderoso, muito profundo. De cura, né? Cura emocional, Não. tudo? Esse é o que eu chamo de instalação da unção de avanço. O quê? É você receber aquela que algumas pessoas chamam de unção do rompedor. É aquela unção que nada impede você de avançar. Nada. Absolutamente nada. Você não fica parado, travado, nada impede. Você vai romper. Vai acontecer. Entende? Essa é o Impact Revolution. Aí, depois do Impact Revolution, nós teremos o Ninho das Águias. Não sei se vai ser em março ou abril. Vai ser um dos dois, ou em março ou em abril. Um dos dois. Ainda estamos vendo a data melhor, né? Inclusive, eu estou trabalhando já no calendário da agenda completa do ano que vem. Tanto os nossos treinamentos quanto as agendas aí, as agendas missionárias. Ano que vem eu vou dar uma segurada. A gente vai restringir apenas a 1 ou 2 agendas, né, fora somente, né, 1 ou 2 no máximo por mês, né? E hoje a gente tem muita agenda, né? Então a gente às vezes chega a ter 15, 20 agendas no mês. Então, que nem agora, eu vim lá de Foz do Iguaçu, eu cheguei em casa, eu troquei de mala e fui para Limeira, né, ministrar em Limeira. Voltei, e minha esposa ficou tão cansada que teve até enxaqueca esses dias. Então, a gente vai dar uma segurada a mais, porque fisicamente está sendo está debilitando muito, até por conta que as pessoas me conhecem como pastor de milagres e tal, mas elas não me conhecem como empreendedor, né, um empresário. Nós temos empresas também. Então, a gente tem um ministério, que a gente toma conta, tem a escola do avivamento e tem as empresas que a gente toma conta, né? Então, é muita coisa. Humanamente, cansa. Fora as viagens, né? As ministrações também, uma energia, né? Não Exatamente. Sei, você ministrando, orando por um, por outro, eu fico muito cansado, não sei o apóstolo. Não, depois do evento, depois das ministrações, é um dia inteiro para se recuperar. Fica cansado. Em apóstolo, eu queria que você orasse, aproveitando, né? Foi um ensino tremendo, várias chaves. E tem a escola do avivamento, aberto ou tem um tempo? Como chama lá?
os avivalistas. A mentoria de avivalistas. A mentoria é aberta para quem quiser entrar ou tem alguma... Não, vamos lá. Nós temos a mentoria de avivalistas, né? O pastor Ariston é aluno também da mentoria de avivalistas, né, pastor? Isso, é uma benção. Você chegou a fazer quantos por cento? Acho que eu tô no 70%. 70%? Gente, são mais de 300 aulas. Ainda que você coloca mais ainda. Ano que vem vai para 325, né? Então, a maioria das pessoas não conseguem fazer todas as aulas em um ano. Não conseguem. Eles renovam para fazer, porque é muita coisa. Tem gente que está pegando os ensinamentos e colocando até como pregação nas suas igrejas, né? Acho bem legal. Então, tem a mentoria de avivalista. A mentoria de avivalista não é um curso, né? Eu digo que ela é um acompanhamento, é uma mentoria de verdade. A grande sacada que eu falo para todo mundo, eu digo, gente, aproveita. A grande sacada, o conteúdo que está lá, teórico, é ótimo, mas a grande diferencial é o grupo do WhatsApp, é as perguntas. Eu respondo coisas, às vezes, que não tá no conteúdo. São revelações novas. Novinha ali, sabe? Que o pessoal, às vezes, não aproveita. Então, é o acompanhamento. Então, por exemplo, alguém vai ministrar um culto. Apóstolo, eu vou ministrar um culto. E o culto é assim, 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 assim. O que o senhor me recomenda? Eu vou falar com a pessoa, eu mando o áudio. Cara, você vai fazer isso. Você vai orar, se preparar assim. Tal. Eu falo até... Porque na hora que a pessoa manda, eu recebo até revelação, às vezes, do que está acontecendo, do que vai acontecer lá. E eu falo, você vai preparar uma mensagem disso. Para pregar sobre isso. E orar assim. Vai acontecer isso. Eu dou a direção pro pessoal. Óbvio que... a pessoa entrou na mentoria hoje e já vai fazer isso, não vai acontecer. Não tem base nenhuma, não tem nenhum estudo, não tem nenhum ensinamento, não vou fazer. Agora, depois que ela está lá já uns 3 meses assistindo as aulas, aí sim, aí ela vai entrar em contato e eu vou trazer. Então, a grande cereja do bolo é isso, da mentoria de avivalista. Até alguns têm experiências sobrenaturais e têm dúvidas dessa experiência, eles perguntam lá no grupo. Apóstolo, eu tive isso, o que significa? Exatamente. Então, agora, as inscrições para novas entradas dessa mentoria de avivalista, eu só vou ter provavelmente em janeiro. Não vai ter esse ano mais, só em janeiro. A gente está mudando plataforma, o valor também vai aumentar, porque a gente já está, né, no mesmo valor, já tem uns 3 anos, vai aumentar o valor. Porém, esse ano, nós vamos abrir uma nova turma, uma turma de um novo curso que eu estou chamando, é o seguinte, o Evangelho do Sobrenatural. O nome do curso é o Evangelho do Sobrenatural. Quer dizer o quê? Você sente que a sua pregação falta alguma coisa? Você sente que a sua pregação está apenas sendo uma pregação de palavras persuasivas, mas não tem a demonstração do poder de Deus? Então esse vai ser um curso direto, objetivo. Eu vou falar sobre batismo no Espírito Santo, sobre dom, sobre unção, sobre libertação, sobre cura divina. Só essas coisas. E é um curso. Nós já estamos eu acho que são 27 ou 37 aulas que já tem. Falta eu colocar mais umas 20 aulas lá, né? Que são aulas de 10 a 15 minutos. Vai estar lá, vai ter um grupo também. E o valor desse curso vai ser bem menor. Vai ser mais ou menos aí menos da metade da mentoria de avivalista. Entendeu? E nós vamos abrir. No dia 26, 27 e 28 de novembro, nós teremos 3 lives. É uma imersão com 3 lives ao vivo, gratuito e aberto para todo mundo. No canal do Apóstolo. No meu canal, E aí, no último dia, nós vamos abrir as inscrições para quem quiser entrar nessa turma desse curso do Evangelho do Sobrenatural. Entende? Então, assim, vai ser extraordinário. Tenho certeza que vai vir muita gente, né? E eu espero você que está me assistindo, que não me conhecia, que quiser, vai ficar aberto aqui para você o convite. Pode me seguir lá no Instagram, Cura e Avivamento, né? No Instagram é @Cura e Avivamento. Lá na bio do Cura e Avivamento, lá vai ter o link para você se inscrever.
você receber o link do dia que vai, né, da aula, o vídeo certinho da aula vai ser dia 26, 27, 28, e dia 28 a gente abre as inscrições para esse curso ainda esse ano, para você não perder. Já se preparar para ano que vem entrar com tudo. Inclusive, nesse curso eu vou colocar alguns modelos de jejuns exclusivos. Legal. Exclusivo. Por exemplo, é uma discussão que tem muito quando eu falo do jejum. A maioria das pessoas não sabe jejuar. Eles ficam sem comer, achando que estão jejuando, fazendo um jejum espiritual, e não é um jejum espiritual. Tá só ficando sem comer. Não tá tendo nenhuma ação espiritual. E eu vou trazer alguns modelos de jejum lá pro pessoal. Pô, é forte, hein, irmão? Então, o canal do Apóstolo, para quem não é inscrito, se inscrever lá. É só procurar Ricardo Costa Pastor, né? Ou Apóstolo Ricardo Costa, você vai encontrar lá. Tem 2 Ricardo Costa no YouTube. O mais bonito sou eu. Me segue lá. Não sei se o outro Ricardo Costa vai concordar. Uma coisa que é legal falar, que quando você encontrar meu canal, você vai ver muitos vídeos bem antigos, que eu não tinha nem cabelo nem barba. Eu tô com cara de criança ainda. É né? bom falar isso. É bom falar isso aí. Então você vai procurar Ricardo Costa, você vai ver o canal que tem mais vídeo lá de milagres do Ricardo Costa, é o meu. Apóstolo, quer fazer oração? E eu agradeço. Ó, nós estamos aqui no estúdio do Apóstolo, onde ele grava as lives. Aqui muita gente já foi edificada. Ele já fez live aqui de 7 horas de conteúdo. Ele tem muita bagagem para passar. Se você quiser orar o que sentiu. Vamos orar. Dá sua mão aqui. Vamos orar. Querido Deus, Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Eu sou grato a Ti por essa conexão espiritual que o Senhor permite fazer aqui com o pastor Ariston Júnior. Senhor, eu te peço que da mesma unção, da mesma autoridade que o Senhor tem liberado sobre a minha vida, do mesmo manto profético de revelações, que o Senhor libere sobre a vida do teu filho em porções multiplicadas, que ele comece a fluir em revelações profundas, revelações divinas, Senhor, dando detalhes, nomes, situações e direções. Pai, levanta ele como um profeta nessa nação, como um profeta diferente, diferenciado e que faça a diferença nessa terra. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que os desejos do coração dele sejam realizados, que jamais seja enganado, não permita que alianças, Senhor, possam ser feitas, alianças desastrosas, mas que todas as pessoas que o Senhor conectar a ele sejam pessoas, Pai, que vão somar para que o ministério dele cresça. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro agora por essa pessoa que está nos assistindo, que o teu manto de proteção alcance essa pessoa onde ela estiver, que os dons, a unção, o poder e a autoridade venha sobre eles, em nome de Jesus, que venha um novo tempo profético, em nome de Jesus, que aonde a minha voz ecoa, o Espírito do Senhor se faça presente lá, e arranque de lá todo e qualquer espírito maligno que possa estar territorialmente nessa área, em nome de Jesus, porque aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, e pela autoridade que me é concedida pelo teu sangue vertido naquela cruz, Senhor, é que nós te agradecemos na certeza que o Senhor já nos abençoou. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Apóstolo, obrigado aí, CD. Tanto o espaço, o estúdio, o tempo, né? O tempo é algo precioso. Obrigado aí. Mais uma vez, né? É o 6º, é o bater o recorde. Obrigado. Amém, tamo junto. E eu sempre falo, né? Quando quiser, o local tá disponível aí. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Então fique com Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser. Compartilhem. Vai compartilhando. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.